Dando, então, continuidade aos painéis, vamos dar início ao Cuidado para toda a Vida, os desafios da longa permanência. Convidamos para vir ao palco Diogo Azevedo, CEO Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo do Paraná, Dom Orione, executivo com 21 anos de atuação no Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, a maior organização de cuidados prolongados do Paraná, habilitada pelo Ministério da Saúde e a primeira e única organização sem fins lucrativos da América Latina, acreditada pela Joint Commission, em Long Term Care. Arno Duarte, diretor executivo da Casa de Saúde Menino Jesus de Braga, com trajetória em gestão do terceiro setor, atuação no Instituto Lojas Renner e experiências internacionais nos Estados Unidos, Argentina, Caribe e Europa. E Eduarda Rosenes, assistente social, especialista em gestão de projetos, coordenadora de relações institucionais e serviço social da Casa, representante da sociedade civil do CMTK, atua nas políticas públicas de saúde e assistência e fará a mediação do painel. É com vocês. Bom dia, muito bom dia a todos, a todas. Convido ao pessoal para se aproximar aqui da gente também. Quem está de pé, por favor, que sinta-se à vontade para pegar um lugar, se aproxime aqui das cadeiras da frente também, mas fiquem muito à vontade para participar aqui conosco. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Diogo, né, diretor do Pequeno Cotolengo lá de Curitiba, que nos deu a honra da presença dele, né, veio lá de Curitiba aqui para Porto Alegre exclusivamente para a gente poder ter essa troca no painel. É um prazer estar aqui com vocês e pela grande semelhança também dos nossos serviços, né, hoje a Casa de Saúde e o Pequeno Cotolengo são para os seus respectivos estados, uma grande referência no perfil que a gente atende e na singularidade do serviço que a gente presta para o perfil do atendimento. Então, eu já gostaria de iniciar com a primeira pergunta, justamente conectando com as populações que a gente atende, né, que apresentam esses quadros clínicos e sociais muito diversos. Então, quais são hoje os principais perfis de complexidade e vulnerabilidade, né? E como isso desafia os modelos tradicionais da longa permanência. Porque hoje a gente faz uma longa permanência que ela não é como a de uma ILPI, enfim, né? Ela tem esse trabalho que é diferenciado, então gostaria de ouvir você. Deixar o Diogo, nosso convidado, abrir. Bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite, desde já parabéns pelo evento, para trazer esse tema tão importante para um país tão grande quanto o nosso, e ainda com poucas atividades dentro dos cuidados prolongados. Então, o Complexo de Saúde atua há 60 anos em Curitiba, e a gente faz parte de uma rede, que são os Orionitas, fundado por um santo hoje, São Luís Orione. Estamos presentes em mais de 34 países, temos algumas atividades aqui também, o Amparo Santa Cruz, né, uma LPI aqui em Porto Alegre. Lá em Curitiba, a gente é a maior unidade do estado do Paraná, habilitada pelo Ministério da Saúde, e a única da América Latina acreditada pela Joint Commission. A gente aprendeu bastante, até nesses processos de habilitação, a gente, já respondendo a sua pergunta, a gente acaba caindo meio num limbo, né? Então, não existe nada que a gente faça, né? Quando eu falo nós, é Pequeno Cotolengo e a Casa. A única... Acho que a gente é muito próximo e não existe nada parecido com o que a gente faz no Brasil. Então, a gente tem pessoas em vulnerabilidade social, né? Todas com algum tipo de vínculo fragilizado, e no nosso caso, a nossa unidade são múltiplas deficiências. Então, são pessoas com deficiência intelectual e deficiência física também. Então, hoje nós temos 212 leitos dentro da alta complexidade, a tipificação da assistência social. É difícil explicar, mas como todo mundo falou aqui, né? É um povo que é uma população que realmente precisa de um cuidado devido às suas comorbidades, né? E o nosso maior público está entre 18 a 59 anos,
estão literalmente num limbo jurídico, né? A gente não tem nenhum tipo de política nacional para essas pessoas, né? Até mesmo na captação de recursos, né? A gente sofre com isso lá em Curitiba, né? Principalmente na lei de incentivo fiscal. Então, a gente tem projetos para criança e para idosos, né? Para esse meio, a gente acaba não conseguindo atender. E hoje, a gente, em 2018, começou com essas unidades de cuidados prolongados. Então, também muito parecido com a história de vocês. Eram 50 e poucas pessoas que moravam em hospitais, né, há 10, 12 anos. E a gente recebeu um chamado da prefeitura para que a gente pudesse ajudar nessa deshospitalização, né? Porque, como muito foi colocado aqui, né? São pacientes que ocupam leitos de alta e média complexidade que precisariam estar ali, né? E a gente conseguiu acolher, no momento, 25 pessoas, nesse primeiro momento. Algumas foram óbitos, outras alocadas em outras instituições, e a gente trouxe 25 nesse primeiro momento. Então, foi um desafio novo para nós também. Eram pessoas que não tinham também nenhum tipo de vínculo familiar. A gente conseguiu algumas reaproximação com a família, então a gente buscar pessoas no Rio de Janeiro, Mato Grosso, né? É o que às vezes hospitais de média e alta complexidade acabam não fazendo. E foi um momento de a gente aprender também. A gente olhou para fora, viu o que tinha, né? A gente não tem uma referência, como eu disse, para estudar aqui no Brasil, mas com o nosso desafio a gente conseguiu atendê-los, né? Quando em 2023 a gente abriu outra unidade, com mais 25 leitos. Daí esse sim, né? Hoje 81% desses pacientes são vítimas de pós-AVC, estabilizam na UTI, vai para a enfermaria e vem para nós para fazer a reabilitação. Daí esse sim um público diferenciado, ainda 100% SUS, né? Mas com acompanhamento, então, acompanhante, né? Então, obrigatoriamente, são pessoas, pacientes que têm a família, né? Onde a gente, além de reabilitar o paciente, a gente ensina a família a tratar ele em casa para permitir essa deshospitalização. De certa forma, resumida, é isso que a gente faz lá também. Legal. Eu conheci o Diogo agora em setembro, em São Paulo, numa premiação que as duas instituições... Deixa eu trocar aqui, isso aqui tá, acho que tá... E as duas instituições estavam lá sendo premiadas, e aí fiz o convite para o Diogo para estar aqui hoje, e muito obrigado, né, em nome da casa, novamente. A gente já segue o Complexo Pequeno Cotolengo já há muitos anos, né, e admira também bastante o trabalho de lá, e para contar também para todos aqui, né, eu, a Eduarda, Gabriela, a Maria Eduarda e a doutora Isabel, vamos visitar o Complexo Pequeno Cotolengo na semana que vem. A gente tem uma visita, então, marcada para terça-feira, dia 9, e aí a gente vai se espalhar, nós 5, né, nas diversas áreas, para aprender bastante, né, sobre o que é feito lá. E o convite também fica aberto para também que vocês possam vir aqui, né? Mas falando um pouquinho da casa, né, o nosso perfil, ele a gente também atende adultos, né, como o Pequeno Cotolengo, mas desde que eles tenham adquirido as deficiências, né, enquanto menores de idade. Então, acho que talvez esse seja um ponto diferente. E é complexo falar, porque complexo Cotolengo, alta complexidade, mas a alta complexidade da assistência, ela é diferente da alta complexidade da saúde, né? Então, a gente atende, sim, a alta complexidade da assistência, que seria, digamos assim, baixa complexidade da saúde, mas nós também temos a média e a alta complexidade da saúde, que foi o que falamos nos outros painéis aqui, né, desde UTIs, e aí já fica o convite, então, para todo mundo visitar também o espaço lá na outra sala, onde a gente tem lá o nosso Johnny, nosso paciente modelo, e todos os equipamentos, né, que a gente tem disponível hoje para oferecer para os pacientes. E da mesma forma como foi falado, acho que a nossa principal dificuldade hoje é a questão, acho que eu diria que são 3, assim, que é o desconhecimento mesmo da sociedade sobre o serviço que a gente presta, e aí falo mesmo dos serviços de saúde. Mesmo a gente está aqui com o secretário de saúde do município, do estado, secretário de assistência do município, do estado, ainda assim a gente sabe que tem pessoas hospitalizadas aí de longa permanência que poderiam estar sendo transferidas aqui, mas por um desconhecimento do serviço não vem, né? E aí esse é um primeiro ponto. Aí quando sabem que existe a questão da falta da política pública, né? Ou da não clareza da política pública
porque literalmente, quando é uma criança abandonada no hospital e ela cai para assistência social. A assistência social olha para ela e diz: mas ela precisa de ventilação mecânica e suporte médico 24 horas. Isso é problema da saúde. Aí a saúde olha: não, mas isso é problema da assistência, é uma criança abandonada, e fica esse jogo de empurra. E mesmo quando cai para o judiciário decidir, o judiciário não tem uma lei que diga que é de um ou de outro. E aí o judiciário também não sabe como decidir. Então, acho que esse é um pouco do cenário, né, das dificuldades que a gente tem. E aí o terceiro cenário é quando o juiz decide ou a juíza decide, então quem tem que pagar é a Secretaria X. Aí o governo não paga, ou não quer fazer contrato, ou não quer assumir a responsabilidade. Então, acho que é uma cadeia de dificuldades que a gente tem, né? Por isso aqui a gente chamou de desafios, né? Não vamos chamar de dificuldades, não ser otimista, que nem disse o Mohamed. São desafios que a gente precisa vencer, né? É o que a gente vive hoje aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e dentro da nossa questão do atendimento à longa permanência. Oi. Bom, eu acho que a gente, quando fala nesse limbo das políticas, a gente se encontra tanto entre a saúde e a assistência social, quanto a questão das idades, né? Então, hoje a gente tem os estatutos que vão resguardar a pessoa idosa, vão resguardar a criança e adolescente, e por mais que exista o estatuto da pessoa com deficiência, que acaba, né, contemplando em partes o nosso perfil, o Estatuto da Deficiência ele não vai prever necessariamente o acolhimento, né? E com isso é aí que surgem esses entraves e onde o maior prejudicado acaba sendo o usuário lá da ponta que ainda não conseguiu ser destinado para esse serviço que existe, que o nosso papel aqui está em divulgar esse serviço e poder alcançar para mais pessoas, tanto que assim como a casa recebe aqui de vários municípios do estado, acredito que lá em Curitiba deva acontecer, né, de ser destinado às pessoas de diversas cidades do Paraná. Mas então a gente fala não só em desinformação, mas também em preconceito pela sociedade mesmo, talvez por falta dessa informação, né? E como vocês têm lidado com esse estigma, né? Quais as estratégias para que a sociedade, o poder público, mas mesmo a sociedade civil compreenda e conheça melhor esse serviço que a gente executa? Bom, acho que um evento desse é um exemplo, né? A gente também tem algumas iniciativas assim, não só para a sociedade, né, mas também nós temos um desafio nosso, a atração de talentos, né? Tem a Carol, que é a nossa psicóloga, nossa gestão de pessoas, então a gente está trabalhando com profissionais que estudaram para ter retorno das suas ações, né? Então a gente tem uma síndrome lá que é o esforço sem retorno, né? Um profissional trabalha, cumpre todos os protocolos, atinge todas as metas, o paciente não tem alta. Isso acaba gerando uma frustração não só nos familiares, no paciente, né, às vezes, mas para o nosso profissional também. Então, isso a gente identifica e trata isso, né, de forma aberta, por meio de parcerias também com estágios, né? A gente tem um campo de estágio bem grande lá, então, acredito que nós tínhamos mais de 500 estagiários por ano, se não me engano, bem mais, né, cara? Então, a gente tenta fazer isso para também atrair o primeiro emprego dessas pessoas, né, que dentro da área da saúde. Diogo, se tu me permite compartilhar até sobre essa questão dos recursos humanos que prestam esse serviço, né? Acho que até esse acaba sendo um desafio também, porque muito a gente escuta de visitantes, de pessoas que conhecem aqui a casa, de nossa, tem que ter uma vocação, ou tu precisa muito se identificar com isso, e acho que esse é um fator muito verdadeiro, né? As pessoas que ingressam nessas instituições e, de fato, permanecem, elas precisam muito acreditar nesse propósito e se identificar com essa causa, né? Porque o próprio giro de profissionais e a manutenção dos vínculos entre cuidadores e os pacientes que são cuidados também entra como parte desse cuidado, né? Sim, com certeza. A gente fala que no terceiro setor, esse perfil do profissional, né, ele trabalha mais do que por uma recompensa, uma mera recompensa financeira, né? É uma pessoa que está buscando, sim, uma recompensa financeira, mas busca, sim, um propósito, né? E isso é nosso maior ponto forte, né?
Então, nós trabalhamos lá com o carisma orionita, né? O orionita é o nosso jeito de ser, né? É o que São Luís Orione nos ensinou. Então, a frase dele, a caridade dele, né? É só a caridade salvará o mundo. Então, isso é um problema para nós, porque a caridade é enorme, tem que fazer tudo, né? Então, a gente leva isso muito a sério e tem um programa de formação muito grande, né? Independente de religião, né? A gente tem esse programa de formação para essas pessoas. A gente vai trabalhar propósito, vai trabalhar senso de pertencimento, vai trabalhar esse vínculo com as pessoas, né? E porque a gente tem concorrência, né? E vocês não devem ter dificuldade para contratar fono, por exemplo, né? Tem alguma forma aí? Vamos falar, Camil, não. Então, a gente busca essas ferramentas, né? Nós somos 8 vezes já ranqueados pelo GPTW, por exemplo, né? Isso é um diferencial para nós, porque competir por recursos financeiros com grandes players de mercado aí, a gente não consegue. Então, a gente tem que achar esses diferenciais, né? Para que essas pessoas estejam junto conosco, né? E lá possam ter essa carreira, se desenvolver e a gente não tenha rotatividade, não tenha sinteísmo na nossa equipe. Da nossa parte aqui, com certeza, a parte humana é uma dificuldade, às vezes, que eu sinto que a gente tem, porque, vou fazer uma pergunta para a plateia, quem conheceu a casa pela primeira vez hoje aqui? Bastante gente, né? Mas, de forma geral, o que a comunidade do Rio Grande do Sul, né, ou até mesmo de Porto Alegre, sabe da casa, ela é, de certa forma, ela é um desconhecimento mesmo, né? Quando pensa em Casa do Menino Jesus de Praga, eu mesmo, quando me convidaram para fazer uma entrevista aqui, eu imaginei a casa, quem é gaúcho aqui, com mais idade, talvez lembre do Sérgio Dambiase, que é um radialista, pedindo doação de cadeiras de rodas para a Casa do Menino Jesus de Praga. E aí a minha memória é daquilo, de uma casa, né, mais precária, mais necessitada, mais carente, Dependente de doação. Dependente de opções de recursos. E aí o profissional, entre trabalhar aqui ou trabalhar no Hospital Moinhos de Vento, ou no Hospital Ernesto Ornelis, a escolha inicial pode ser assim, não vou lá, né? Eu pensei isso, gente, sério, eu confesso, eu falo para todo mundo, quando me convidaram, só que eu sou curioso. Daí eu disse, não, vou lá ver. E aí cheguei aqui e fiquei, meu Deus, que lugar incrível, né? Mas acho que esse é um ponto, assim, que a gente tem trabalhado bastante, que é a comunicação, que é tornar esse serviço aqui conhecido, como eu falei. Por isso que a gente investe bastante em eventos, a gente está junto, participando do Technopoc Experience, a gente está também concorrendo em prêmios, para que essa visibilidade ela comece a mostrar também a importância do trabalho e que é um trabalho bem feito também, que é um terceiro setor que tem gestão, que tem prestação de contas, que tem resultado, né, prático. O cuidado para toda a vida, né, também, que é o nosso slogan, acho que também ele traduz bastante isso que a gente faz, porque também é difícil explicar. Mas vocês cuidam das crianças como? A primeira coisa que vem é assim, tá aí, a família. Não, muitos não têm família. Então, diferente são aqueles 2 casos que da mãe e avó que falaram. Isso é diferente. Mas a maior parte dos nossos acolhidos não tem famílias. Então, o cuidado para toda a vida, ele é literal o que a gente faz. A gente vai cuidar para sempre deles, até o óbito, né? O outro trabalho que a gente faz também nessa parte de propagação da palavra da Casa do Menino é também desenvolver essas relações com o próprio poder público. A gente estava aqui com vereadores, secretários. Mesmo tendo esse envolvimento todo, a gente ainda, né, tem dificuldades para fazer com que as coisas se desenvolvam. Mas é uma luta que também foi falado antes aqui, né, que não tem como desistir, a gente tem que ser teimoso. Então, a gente ouve 10 nãos para ouvir um sim, a gente ouve mais 10 nãos para ouvir outro sim. E isso o não a gente já tem, né? Aí a gente parte para, às vezes, até se humilhar um pouquinho, mas tudo pelos acolhidos, tudo para a gente conseguir oferecer o melhor para eles. Então, acho que esse é o nosso desejo aqui, nossa prática, né, Duda? Beleza. Eu também costumo sempre dizer que trabalhar na Casa do Menino, e acho que posso falar também pelos serviços que equiparam a gente, é tão desafiador quanto gratificante. As coisas, elas são na mesma intensidade, porque a gente passa por uma montanha-russa toda semana, mas quando a gente vê momentos como o da Caroline, o da Karen, que tiveram aqui antes, né, nos antecederam com essas falas que demonstram e materializam esse trabalho, né, muito importante. Então, eu gostaria até acho que já estamos, né, encerrando, mas encaminhando para nossas considerações finais também sobre a individualização
desse sujeito que é atendido, né? Porque quando a gente fala aqui de atendimentos de dezenas de pessoas, no Cotolengo, centenas de pessoas, né? Como ainda ter essa humanização, né, da particularidade, ter essa atenção especial para esse paciente, como ele não se tornar só mais um número de atendimento, né? Bom, nós temos diversas iniciativas, né? Prontuário afetivo, familiares, né? Mas eu acho que o nosso diferencial é um cuidado interdisciplinar e não só multidisciplinar. Então, nós trabalhamos com planos de cuidados, né, individualizados, algo parecido com PTS, Plano de Trabalho Singular. E a gente optou por não seguir nenhum tipo de metodologia pronta, né? A gente tem uma área de compliance que cuida de toda a parte de legislação, documentação obrigatória, né? E o que a gente tem de mais novo é uma portaria de cuidados prolongados de 2012 que vai falar sobre esse cuidado individualizado, né? A gente acabou abrindo mão disso e criou o nosso modelo. Então, é um modelo realmente focado nas necessidades individuais de cada indivíduo, né? Então, é discutido semanalmente com a equipe esse plano de trabalho, né? Toda vez a família está envolvida, né? E é uma receita para cada paciente, literalmente. Então, a gente realmente respeita a individualidade de cada um, tem os protocolos de linha de cuidado, né? Como eu disse, a maioria dos nossos está na linha do AVC, mas a gente trata diversas outras comorbidades de forma singular e individual. A gente tem aqui, e acho que é o próximo painel, inclusive, vai tratar justamente sobre como a casa, né, trabalha e com a questão do cuidado centrado no paciente e da complementariedade, né, dos serviços da equipe multidisciplinar. Mas essa parte da humanização, né, do cuidado, é algo que eu costumo dizer que extrapola o profissional, né, que a gente precisa ter, cada profissional que trabalha aqui na casa, do técnico, desde a higienização, eu como gestor aqui, a gente precisa ter um além do profissional. Então, dar um exemplo aqui, algumas semanas atrás, tinham alguns acolhidos que queriam que a gente fizesse um churrasco para eles, né? E tinha um pedido bem explícito, né, e bem específico, que era que eu assasse o churrasco num domingo, que tinha que ter pão de alho, salada de batata, né, salsichão, então, Coca-Cola bem geladinha, né? Então, é isso. Não tem como eu profissionalizar um churrasco, né? Ou eu engessaria isso de uma forma que seria algo sem graça. Virar uma demanda. Virar uma demanda, um trabalho, né? E foi muito bacana porque a gente conseguiu oportunizar isso. Não vai acontecer todo final de semana. Eles, inclusive, têm questão de restrição, não é restrição alimentar, mas restrição calórica, né? Mas isso tudo combinado com toda a equipe multidisciplinar, a gente conseguiu oferecer. Que foi o que foi falado pelo próprio Claudinho aqui, né? Como a gente oferece o melhor mesmo a pessoa tendo a sua situação de saúde de dificuldade. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Eu estou dando o exemplo do churrasco, mas vale para o carrinho do controle remoto, vale para mesmo a Andriele, nossa acolhida aqui, que tem um quadro gravíssimo, que a gente consegue às vezes levar até para hidroterapia. É um carinho, um cuidado no detalhe que a gente consegue oferecer com o nosso além do profissional, porque eu acho que isso é do humano, né? Isso é do cuidado humanizado, que eu acho que a gente consegue oferecer aqui com bastante amor. Inclusive, as nossas amigas ali, técnicas de enfermagem, muito obrigado pela presença, obrigado pelo trabalho de sempre aqui. Olha eu chorando aqui. Chefe nem é emotivo, né? Mas eu acho que eu vejo muita conexão entre as falas de vocês e sinto que a gente está seguindo num caminho certo, né? A gente reforça essas práticas de cuidado, vendo quando as coisas estão funcionando, né? Uma instituição com chancelas aí do Ministério da Saúde e de outras instituições tão sérias que reconhecem esse serviço. Então, na experiência de vocês, né, essa longa permanência entre o ponto de encontro entre saúde e assistência e até com as famílias, né, as famílias que conseguem estar presente e articular esses três mundos, da família estar presente, da família conseguir participar ativamente, mesmo que ainda sob cuidados de uma instituição, né?
Sim, esse é... Não, desculpe, não só os cuidados, mas a responsabilidade legal, inclusive, sobre essas pessoas, né? Sim, esse é um dos nossos pilares também, né? Então, fortalecimento desses vínculos, né? Que muitas vezes chegam rompidos em nossa organização. E a gente tem um outro ponto forte, que nós temos uma escola também. Somos a maior escola de educação especial do estado do Paraná. Então, são profissionais do estado, do município, concursados, CLTs, é uma gama de gente bem grande. Então, isso nos torna, dá um outro diferencial, né? Então, nós temos pedagogia, por exemplo, né? Onde a gente vê a importância da formação dessas pessoas por meio de pedagogos. Então, você ensinar para uma pessoa a limpar um tráqueo, um profissional de saúde, é de uma forma. Agora, você ter um profissional que possa te auxiliar como um pedagogo, ensinar isso para a família, isso fortalece a reaproximação desses vínculos, né, que muitas vezes a família abandona porque não quer cuidar. Então, o pedagogo mostra com técnicas, né, que não é tão difícil assim, você consegue. Isso impacta diretamente nas nossas taxas de deshospitalização. Um trabalho bem importante. Não, é incrível, porque o papel do pedagogo vai estar em transmitir de uma forma mais lúdica um linguajar rebuscado da área médica, né? Muito legal. Acho que aqui também, na casa, a gente... o próprio exemplo do Oliver, né, que é o menino que está aqui, pelo trabalho do serviço social, né, de fazer todo esse acompanhamento e resgate da família e de alternativas também para a família, mas depois a gente avançou para um nível de educar a família, de ensinar a família como fazer aquele manejo. Antes disso, inclusive, também a questão de fazer ela entender que ela não tinha condições ainda de cuidar, porque ela precisava se capacitar, então manter a calma. Esse trabalho com a família talvez seja o mais complexo, né, do que o próprio atendimento interno aqui, porque está além do nosso limite aqui de atuação, porque depende da vontade da família, depende do entendimento da família, mas eu acho que isso a gente tem feito bastante esforços aqui, talvez até como nunca tivesse sido feito nos últimos anos, a gente está conseguindo fazer. E inclusive uma notícia muito legal, a gente está conseguindo agora a nossa terceira adoção na história dos 42 anos da casa, né? É a Nathalie, que vai estar... Inclusive, ela não está aqui hoje, né? Ela já está com os pais adotivos, mas ela vai ser despedida da gente oficialmente agora na sexta-feira, dia 5. Vai ser a gente vai fazer um evento aqui para entregar a malinha dela com as roupinhas, tocar a nossa galinha que a gente tem aqui de celebração, mas é a terceira adoção que a gente tem, né, na história da casa. A gente está conseguindo aqui acompanhar a segunda, né? Uma foi o ano passado, essa é a segunda que da nossa geração, digamos assim, né? Porque os anteriores foram... o anterior, né, foi há uns 10, 12 anos atrás, a gente não estava aqui. Mas esse também é um esforço que a gente tem feito bastante, porque também com a evolução do cuidado da casa, a gente tem conseguido fazer isso. O próprio Oliver, para o retorno da família, talvez se tivesse sido feito, esse acolhimento do Oliver tivesse sido feito há 10, 15 anos atrás, talvez ele não tivesse conseguido ter reabilitado ele no nível que ele pudesse voltar para a família. Talvez a Nathalie, se ela tivesse sido acolhida 10, 15 anos atrás, iam cuidar com amor, com carinho, com muito maestria, mas o nível de tecnologia, de cuidado, de reabilitação, a gente cresceu bastante e agora a gente consegue oferecer isso, né? Esse retorno dela, essa reabilitação até o ponto de que ela consegue entrar numa fila de adoção. E aí tem todo o trabalho, né, que é novidade também para a gente com pais adotivos, candidatos à adoção, que também tem que ser claro com eles, né, também de quanto é difícil, vai ser difícil esse cuidado, de treiná-los e tal. Então, essa parte com a família, eu acho que é bem gratificante para a gente. Bom, antes que tu dê mais spoilers, porque a gente vai fazer esse caso como um grande exemplo do nosso trabalho multidisciplinar, com interdisciplinaridade envolvida. Eu acho que esse também, como a gente tem pessoas aqui que são fora da área da saúde, né, mas quando a gente fala em multidisciplinaridade, a gente, claro, são várias profissões envolvidas, mas a interdisciplinaridade vai além, né? Não é cada um trabalhando dentro da sua sala, cada um trabalhando dentro da sua pastinha e vendo em um acolhido 10 acolhidos diferentes, porque cada um tem um ponto de vista. Então, o nosso objetivo com a interdisciplinaridade é que essa construção seja conjunta, ela faça sentido de uma forma mais fluida, para que o sucesso venha depois no resultado final, né? Mas com um esforço de toda uma equipe técnica que tem
a capacidade do conhecimento, mas essa sensibilidade também para lidar com esses familiares. Mas passo as palavras finais para os nossos painelistas e estamos encerrando, né, Carol? Acho que agora eu vou começar, mas de novo te agradecer, Diogo, por ter aceito, né? Tá aqui hoje com a gente, e depois a gente vai dar uma circulada para tu conhecer também com detalhes a casa, e estou ansioso, né, de estar lá na semana que vem para conhecer um pouquinho mais o complexo Pequeno Cotolengo. E, gente, ajudem a divulgar, como a gente falou aqui, a dificuldade é tornar essa casa conhecida, tornar o serviço conhecido. Agora que vocês estão aqui e aprenderam um pouquinho mais sobre o que a gente faz, ajudem a divulgar, né? Conversem com pessoas, se tiverem indicação de pessoas que, mas eu fiquei sabendo que no Hospital X tem alguém internado lá, passem para a gente que a gente consegue desenrolar isso aí. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, e eu posso falar como mensagem final, realmente é não desistir. Nós do terceiro setor temos essa angústia de querer fazer as coisas e tem que fazer, não dá para ficar esperando o poder público para isso. Hoje a gente internou nosso primeiro bebê de 1 ano e 6 meses pelo SUS, dentro de 60 anos, e não existe política pública alguma e recurso algum para isso, né? Então, o Cotolengo sobrevive hoje com 60% de doações, e um dos nossos valores é a fé, né? Então, nosso padre, que é o diretor-presidente, o padre Reinaldo, ele fala, né? Pai, pega, acredita que é certo. Sabe que ele tem que trabalhar depois, né? Tem um monte de gente captando. Hora e trabalha. Tem um monte de gente por trás que faz todo esse back-office, capta esses recursos, né? Mas a gente acredita muito na fé, na divina providência, e isso nos move todo dia aí a acolher cada vez mais pessoas. Obrigado. Muito legal, obrigada novamente. Obrigado.